Você já sentiu que Deus te pediu algo tão grande, tão assustador, que sua primeira reação foi fugir? Hoje, vamos mergulhar na história de um profeta que tentou fazer exatamente isso e descobriu da maneira mais difícil que não há lugar no universo onde possamos nos esconder da presença do Criador. Esta é a história de Jonas. Imagine a cena: o sol nascendo sobre as colinas de Israel, o ar fresco da manhã e um homem chamado Jonas, filho de Amitai, sentado à sombra de uma figueira. Ele conhecia a voz de Deus, uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. E naquele dia, essa voz veio como um trovão. Levanta-te, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive. Só o nome já trazia um calafrio. Era a capital do Império Assírio, um povo conhecido por sua crueldade implacável. Eles eram os inimigos de Israel, violentos, brutais. E Deus estava enviando Jonas sozinho para pregar arrependimento a eles? O medo tomou conta de seu coração. E se zombassem dele? E se o matassem? E a pergunta mais aterrorizante: e se Deus, em sua infinita misericórdia, perdoasse aqueles monstros? Jonas não podia aceitar. Não, Senhor, não Nínive, ele sussurrou. Mas a ordem divina foi firme. Levanta-te e vai. Diante do impossível, Jonas tomou uma decisão desesperada. Ele não iria para Nínive. Ele iria fugir. Fugir da missão. Fugir do seu chamado. E, em sua mente, fugir do próprio Deus. Ele correu para o porto de Jope, o coração batendo descontrolado. Lá, ele encontrou um navio prestes a partir para Tarsis, o lugar mais distante que ele conhecia, o extremo oposto de Nínive. Era o plano de fuga perfeito. Ou, assim ele pensava. Ele pagou a passagem, subiu a bordo e se escondeu no porão do navio. Enquanto o barco se afastava da costa, Jonas sentiu um alívio momentâneo. Ele estava escapando. O cansaço da fuga o dominou, e ele adormeceu profundamente. Mas há um detalhe crucial que Jonas esqueceu. Você pode tentar fugir do Deus que te chamou, mas não pode fugir do Deus que criou o mar onde você navega. Enquanto Jonas dormia o sono da negação, o céu escureceu. Uma tempestade violenta, sobrenatural, se levantou do nada. As ondas gigantescas ameaçavam engolir o navio. Os marinheiros, homens experientes do mar, entraram em pânico. Eles gritavam, jogavam a carga fora, reforçavam as cordas, mas nada adiantava. O navio estava prestes a se despedaçar. No meio do caos, o capitão encontrou Jonas dormindo tranquilamente. "Como você consegue dormir?" ele gritou. "Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós." Jonas acordou e o terror o atingiu. Ele sabia. No fundo da sua alma, ele sabia que aquela tempestade tinha nome e sobrenome. Era por causa dele. Desesperados, os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela desgraça. E a sorte, ou melhor, a providência divina, caiu sobre Jonas. Todos os olhos se viraram para ele. "Quem é você? De onde vem? O que você fez?" Sem ter mais para onde correr, Jonas confessou: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Ao ouvirem isso, os marinheiros ficaram ainda mais aterrorizados. "O que você fez?" eles perguntaram de novo. "Eu fugi da presença dele", respondeu Jonas. A confissão estava feita, e ele sabia qual era a única solução. "O mar só vai se acalmar se vocês me lançarem nele. É por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês." Os homens hesitaram. Eles não queriam ter o sangue de um profeta em suas mãos. Tentaram remar de volta para a terra, mas o mar se tornava cada vez mais furioso. Não havia outra escolha. Clamando a Deus para que não os culpasse, eles pegaram Jonas e o lançaram nas águas violentas. No instante em que o corpo de Jonas tocou a água, a tempestade cessou. O mar se acalmou. O vento parou. O silêncio foi absoluto. A bordo do navio,
Os marinheiros, maravilhados e aterrorizados, adoraram ao Deus de Jonas. Mas, para Jonas, a jornada estava apenas começando. Engolido pelas ondas, ele afundou na escuridão fria do oceano. Ele pensou que era o fim. Mas, então, nas profundezas, algo colossal se moveu. Uma sombra gigante, um redemoinho de água, e antes que pudesse entender, ele foi engolido. Não pela morte, mas por um grande peixe, preparado por Deus. Imaginem a cena. Jonas, vivo, dentro do ventre de um animal marinho. Escuridão total, o cheiro insuportável, o som abafado do oceano ao redor. Ele tentou fugir da presença de Deus na terra, e agora estava completamente cercado por ela no lugar mais improvável. Não havia para onde correr, não havia como se esconder. Foi ali, no ponto mais baixo de sua vida, na escuridão do abismo, que Jonas finalmente parou de fugir. Ele entendeu que a desobediência o levou à beira da morte, mas a misericórdia de Deus o preservou de uma maneira milagrosa. E então, do ventre do peixe, Jonas fez algo que deveria ter feito desde o início. Ele orou. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Não era mais uma oração de medo ou de negação, mas uma oração de rendição, de arrependimento e de adoração. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre toda a criação e, finalmente, entregou sua vontade. Por 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu naquele lugar de confronto e quebrantamento. E após esse tempo, Deus deu uma ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas estava vivo, encharcado, mas transformado. Ele aprendeu da maneira mais difícil que a fuga nunca é a solução. A obediência, mesmo quando assustadora, é o caminho da vida. A história de Jonas nos ensina que podemos correr, mas não podemos nos esconder. A presença de Deus nos alcança nos lugares mais profundos e escuros. E muitas vezes é nesses lugares de ventre de peixe que somos forçados a confrontar nossa rebeldia e a redescobrir a graça e a misericórdia de um Deus que nos dá uma segunda chance. O que você achou dessa jornada incrível? A história de Jonas ainda não acabou, e a segunda parte é tão surpreendente quanto a primeira. Se você quer saber o que aconteceu quando Jonas finalmente foi para Nínive, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua interação é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e deixar o seu like. Obrigado por assistir e até a próxima.